Então, muito bom dia a todos, senhoras vice-presidentes, senhores líderes parlamentares, senhor presidente da Primeira Comissão e do Júri, estimados laureados, minhas senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. Vamos dar início à sessão de entrega dos Prémios de Direitos Humanos 2022 e começo por dar a palavra ao Sr. Presidente do Júri, Presidente da Primeira Comissão, Sr. Deputado Fernando Negrão. Sr. Presidente da Assembleia da República, Srs. Vice-Presidentes da Assembleia da República, Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Srs. Líderes Parlamentares e Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Vice-Presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, em representação do Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, distintos galardoados, ilustres convidados, senhoras e senhores, excelências. Celebramos hoje, com esta cerimónia, o Dia Nacional dos Direitos Humanos, evocando os 74 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Carta de Princípios e Direitos Fundamentais Civis, Políticos e Sociais de todos os seres humanos, sem distinção de raça, de sexo ou de nacionalidade, de regime político ou de sociedade de pertença. Para proclamar estes princípios e direitos fundamentais, estamos aqui reunidos. Parlamento e sociedade civil, num exercício de reconhecimento, mas também de reflexão, determinados a medir o pulso ao grau de cumprimento desses direitos por parte do Estado e de cada um de nós, decididos a avaliar de que modo, enquanto legisladores parlamentares, temos traduzido em lei tais princípios e de que modo todos, enquanto cidadãos, os temos concretizado. Inspirados pela longevidade desta Carta Universal de Princípios, mas também pelos quase 50 anos do acervo dos direitos e deveres fundamentais que a Constituição da República Portuguesa consagrou, inspirada por aquela declaração e pelos ideais democráticos que a fizeram nascer, convocamos também a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, instrumento essencial de construção europeia, e à luz de todos estes instrumentos olhamos para o mundo de hoje. Há 10 anos, o Dia dos Direitos Humanos trouxe-me igualmente aqui, nesta mesma qualidade, para pensar nos grandes desafios para os direitos humanos no mundo de então e celebrar as vitórias desse ano. Gostaria de estar hoje aqui 10 anos envolvidos a celebrar como vitória a superação dos maiores desafios nessa altura identificados e de outros, entretanto, surgidos. Recordo apenas alguns dos que aqui elenquei há rigorosamente 10 anos. Primeiro, pobreza e exclusão social, há 10 anos. Dezenas de milhares de migrantes resgatados ou perdidos na perigosa travessia do Mediterrâneo, há 10 anos. Repressão política e violação da liberdade de manifestação ou de opinião, foi há 10 anos. E constato que não são uma mera memória. Onde a crise financeira e económica de então atirava muitos para a pobreza e exclusão, as crises económica e social de hoje, fruto da pandemia do Covid-19, da galopante inflação, de uma guerra na Europa e da chamada tríplice crise planetária, alterações climáticas, poluição e perda de biodiversidade, empurraram muitos mais para o desespero, homens e mulheres que, mesmo com trabalho e casa, subsistem sem meios suficientes e sem habitação condigna. Onde a repressão graçava então, a violência brutal manifestava-se hoje de novo. Masha Amini, Nika Shakaramini, Adis Najafi, Minu Maji, Assara Paná e muitas outras meninas e mulheres, curdas ou iranianas, são os nomes gravados na história deste ano pela coragem contra a imposição de códigos que no Irão privam as mulheres da liberdade de opinião, expressão e crença e a cuja resistência se responde com a morte.
Os milhares de manifestantes pacíficos e defensores dos direitos humanos que as homenageiam e lutam pela liberdade e que a pagam com a própria vida são os nomes anónimos que as ladeiam. As mulheres vítimas de violência por todo o mundo, os homens e mulheres vítimas de racismo e de ódio, perseguição religiosa, os ativistas, incluindo ambientalistas, presos e perseguidos, os jornalistas assassinados, as vítimas de crimes de guerra e de golpes de Estado por todo o mundo e as liberdades fundamentais sacrificadas no Afeganistão são outras páginas deste relato. E ainda os deslocados da guerra da Ucrânia, mas também as vítimas que a perseguição, a fome e a violência fazem afogar no Mediterrâneo são a restante parte do retrato do mundo este ano. Pouco se progrediu nestes últimos 10 anos, o que nos obriga a maior atenção, mais trabalho e muita mais solidariedade. Dir-se-á que numa era de primado das redes sociais, esses gestos são agora mais conhecidos, mais facilmente apreensíveis, mais rapidamente divulgados. Mas na mesma era, a desinformação oculta o conhecimento, mascara o trabalho jornalístico, desvia o nosso olhar para o supérfluo ou para uma realidade fantasiada e desligada do essencial. O exemplo do trabalho dos nossos premiados de hoje, com ou sem divulgação na comunicação social, com ou sem publicitação nas redes sociais, não nos pode, nem nos permite desviar o olhar. Obriga-nos, aliás, a encarar os problemas que os nossos galardoados procuram enfrentar, a admirar as soluções que encontram, a homenagear-lhes a persistência, a dedicação, a entrega e a querer seguir-lhes os passos. Foi por isso que há 24 anos, ao celebrar o 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Assembleia da República instituiu o dia 10 de dezembro como Dia Nacional dos Direitos Humanos e a Medalha de Ouro comemorativa do 50º aniversário da Declaração. Para poder dizer a cada um dos premiados e medalhados: não nos esquecemos dos vossos gestos, não ignoramos os vossos apoios, não estão sós na defesa dos direitos humanos. Esta cerimónia pretende, depois, ser um sinal de reconhecimento e esperança, galardoando com o Prémio de Direitos Humanos e com a medalha do 50º cenário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, aqueles que voluntariamente dão uma parte das suas vidas, do seu tempo, da sua solidariedade e do seu mundo a homens e mulheres perdidos, abandonados, sozinhos, excluídos, deslocados, sem esperança. Por tudo isto, merecem de Vossa Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República, ou mereceram a aceitação da proposta do júri e o reconhecimento das suas relevantes atividades. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, ilustres convidados. Na linha da recomendação do Conselho da Europa, a Assembleia da República decidiu instituir o Prémio de Direitos Humanos através da resolução da Assembleia da República 6989, alterada em 2002. O júri, constituído no âmbito da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e que integrou as senhoras e os senhores deputados Cláudia Santos, Mónica Quintela, Rui Paulo Sousa, Patrícia Gil Vaz, Alma Rivera, Pedro Filipe Soares, Inês Sousa Real, Rui Tavares e eu próprio, como Presidente, deliberou por unanimidade propor a atribuição do Prémio de Direitos Humanos ex aequo à Adolescer, Associação de Apoio a Crianças e Adolescentes, e à Fundação Alamano, pelo seu trabalho de relevo no acolhimento e integração de crianças e jovens refugiados do Afeganistão e da Síria e, mais recentemente, da Ucrânia, através destas duas organizações, simbolicamente homenageando toda a sociedade civil portuguesa pela notável e solidária mobilização em favor destes cidadãos deslocados em contexto de guerra, em particular dos mais de 52 mil cidadãos ucranianos acolhidos no nosso país. Portugal foi país de acolhimento na Segunda Guerra Mundial, quis sê-lo de novo desde então em várias épocas, também na terrível crise migratória do Mediterrâneo e agora na guerra da Ucrânia.
Os premiados deste ano, a Adolescer e a Fundação Alamano, são um exemplo vivo da entrega aos homens, mulheres, jovens e crianças fugidos à guerra. Na defesa dos direitos, no acolhimento e na integração destes cidadãos, na sociedade portuguesa, através de projetos de apoio a estas situações de grande vulnerabilidade, na educação e na capacitação, para a empregabilidade e, através do seu exemplo, na promoção do diálogo e da tolerância, a favor da diversidade, da tolerância, da integração, da interculturalidade, os premiados deste ano estiveram onde cada um de nós não pôde estar, acolhendo, alimentando, albergando, educando, salvando vidas e lançando projetos de vida. Na promoção e dignificação dos mais vulneráveis, a Fundação Alamano, com o seu projeto de alma e coração, de acolhimento de jovens refugiados durante 18 meses, esteve na linha da frente da defesa dos direitos e na instilação de esperança a vidas interrompidas pela guerra, relançando horizontes e concretizando o instinto de solidariedade da sociedade portuguesa. A Adolescer e o seu programa Acolher, de acolhimento a famílias monoparentais femininas refugiadas e jovens estrangeiros refugiados não acompanhados, uma resposta de melhoria das condições de acolhimento e de integração de mães e de filhos menores de idade que acolhem Portugal como um destino estável, longe de perseguições, guerras e das constantes violações dos direitos fundamentais a que estão sujeitos nos seus países de origem. A Adolescer conhece de cor as histórias de vida das mães no Iraque, na Nigéria, no Sudão ou na Ucrânia, que atravessaram países e fronteiras para encontrarem em Braga um novo começo. E partilhas connosco através do seu exemplo e da alegria da sua presença. Nestes dois premiados vemos todos os cidadãos portugueses que participaram na notável empresa da solidariedade. Mais deliberou o júri, nos termos do número 1 da resolução do artigo 11º do regulamento, por unanimidade dos presentes, propor a atribuição da Medalha de Ouro comemorativa do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos à Acreditar. Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, pelo relevante trabalho de acompanhamento desde 1994 de crianças e jovens e suas famílias em todos os momentos da doença, em hospitais ou em domicílio, através de acolhimento, apoio emocional e psicológico, informativo, logístico, financeiro, material, alimentar, escolar e jurídico. Como enfrentar o cancro pediátrico, as alterações na continuidade da vida familiar, a situação socioeconómica, a sua reintegração na vida de todos os dias. As respostas são de acreditar e continuam a surgir pela mão de voluntários e pelo exemplo de pessoas como o jornalista e autor João da Silva, presumo que aqui presente, que ligou o Instituto Português de Oncologia de Lisboa ao de Coimbra e ao do Porto numa caminhada a que chamou 300 quilómetros de esperança. A Associação destaca-se ainda pela sua participação e ativismo cívicos, cabendo à Assembleia da República testemunhar que a sua petição, que mobilizou mais de 80 mil cidadãos, conduziu ao alargamento do período de luto parental por alteração legislativa parlamentar em janeiro deste ano. Também por unanimidade deliberou o júri propor a atribuição de medalha de ouro comemorativo do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos a João XIII. Associação de Apoio a Serviços e a Pessoas Carenciadas. Pelo meritório trabalho desenvolvido no apoio a pessoas social ou economicamente carenciadas, contribuindo para que possam viver em condições dignas. A João XIII, que encontrou a sua inspiração no capítulo 13 do Evangelho de São João, o paradigma do serviço aos outros, não pratica caridade. Faz muito mais do que isso. Tenta devolver a dignidade a quem sente que a perdeu, dando a cada um aquilo que mais precisa. Uma refeição, um banho, companhia na solidão, a possibilidade de um telefonema para quem está afastado dos seus, uma presença na noite da exclusão. E falo não através de uma estrutura profissionalizada, mas sim da colaboração exclusiva de voluntários que, cativados pela extraordinária energia de Frei Filipe Rodrigues, pelo seu exemplo de entrega ao outro como tarefa prioritária e também permitam, pela sua palavra,
largam as suas responsabilidades profissionais de professores, alguns reformados, outros no ativo, estudantes, universitários, advogados, funcionários públicos, para servir quem nada tem. Fomos para o mundo dos mais pobres, diz-nos Frei Filipe, também sacerdote dominicano, como Frei Bento Domingues, que aqui esteve há 12 anos a receber esta medalha em representação da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos. Nós ouvimos as suas palavras e não as queremos deixar esquecidas. A pobreza com que temos de acabar na nossa sociedade não é uma pequena ferida, mas uma hemorragia. Fim de citação. Que se alastra a muitos vulneráveis, agora também aos estrangeiros, muitos de Timor-Leste, aos jovens e mesmo a quem trabalha, mas não ganha o suficiente para subsistir e faz da sua mala de ferramentas a sua almofada de rua. Tudo porque, e cito, as pessoas não conseguem sustentar a vida pobre que já tinham. Fim de citação. O mérito de todos os nossos galardoados é este: partilharem o que são e o que têm. Nada mais nos é pedido na defesa dos direitos humanos. Termino prestando-lhes as mais sinceras homenagens. Muito obrigado. Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República e o Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e Presidente do Júri do Prémio Direitos Humanos, procedem agora à entrega dos Prémios Direitos Humanos 2022 da Assembleia da República e das Medalhas de Ouro comemorativas do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Recebem o Prémio Direitos Humanos 2022 a Presidente da Direção da Adolescer, Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente, Carla Carvalho Fernandes, em representação da Associação. O Presidente do Conselho de Administração da Fundação Alamano, Sérgio Ferreira Soares, em representação da Associação. Recebem as medalhas de ouro comemorativas do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos o Presidente da Acreditar, Associação de Pais e Amigos das Crianças com Cancro, João de Bragança, em representação da Associação. O Presidente da Associação João XIII, Associação de Apoio e Serviços a Pessoas Carenciadas, Frei Filipe Rodrigues, em representação da Associação. Dou agora a palavra ao Sr. Presidente da Acreditar, Associação de Pais e Amigos das Crianças com Cancro, João Bragança. Por favor. Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Sr. Presidente do Júri do Prémio Direitos Humanos, Srs. laureados, Srs. convidados, é com muita honra que, em nome da Acreditar, recebo a medalha de ouro comemorativa do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Este prémio é-nos atribuído, como já aqui foi referido, e cito, pelo relevante trabalho de acompanhamento, desde 1994, de crianças e jovens e suas famílias em todos os momentos da doença
em hospitais ou ao domicílio, através de apoio emocional, logístico, financeiro, material, escolar, psicológico ou jurídico. A Acreditar nasceu há 28 anos como uma associação de pais e para pais. Nasceu da vontade de um grupo de pessoas que, confrontadas com o desafio de verem filhos pequenos diagnosticados com cancro, quiseram unir-se para aprender e ensinar, para ajudar e ser ajudados, para que ninguém fizesse sozinho uma viagem desconhecida e de prognóstico muito difícil. Quase 30 anos depois, a este grupo de pais juntamos os sobreviventes de cancro pediátrico. A inclusão deste grupo é um sinal favorável dos tempos. Em média, de cada 10 crianças ou jovens que são diagnosticados com cancro, 8 sobreviverão. Um sobrevivente desempenha um duplo papel. É a prova viva de que a doença pode ser vencida, mas é também uma pessoa com necessidades de saúde ou outras que devem ser olhadas com atenção pelos decisores políticos. Somos hoje uma associação de pais e também de sobreviventes, e essa é a nossa marca distintiva. No mundo desafiante do cancro, a oncologia pediátrica é um microcosmo. Falamos de 400 casos por ano, onde a Acreditar desempenha um papel único. Na verdade, a particularidade da Acreditar é o facto de podermos falar na primeira pessoa do singular. Nos mais diversos fóruns, a voz da Acreditar é a voz dos pais e de todos aqueles que passaram pela doença. Não porque os representamos, mas porque são os pais que falam e são os sobreviventes que falam. À vossa frente, a receber este prémio, não está apenas o Presidente a Acreditar, mas um pai que passou por esta experiência. Um dia poderá ser um sobrevivente. A história que conta será diferente, mas a certeza com que fala é a mesma. A Acreditar representa-se pela voz de uma experiência própria. A história da Acreditar confunde-se com a história da oncologia pediátrica em Portugal. Em algumas áreas fomos espectadores atentos, noutras áreas quisemos ser parte interveniente. Fica acima de tudo a certeza de um progresso fantástico, não só da taxa de sobrevivência, como na legislação que foi criada para mitigar o impacto desta doença no doente e na família. E gostaria de salientar a lei que criou o regime especial de proteção de crianças e jovens com doença oncológica em 2009, uma portaria de 2017 que estabelece as medidas de apoio educativo a prestar a crianças e jovens com doença oncológica, ou a nova redação, em 2020, de um artigo do Código de Trabalho que regula a licença para assistência a filho com deficiência, doença crónica ou doença oncológica. A atividade de Acreditar não se cinge à oncologia pediátrica. Não posso deixar de referir, e neste caso é de repetir, pela proximidade no tempo, pelo impacto mediático forte e pelo consenso parlamentar alargado, a legislação sobre o luto parental. Foi com um grande sentido de responsabilidade social para com os pais que perdem os filhos que a Acreditar lançou a campanha O luto de uma vida não cabe em 5 dias. E foi com muita honra que em outubro de 2021 aqui entregámos a petição que veio a suscitar a alteração legislativa. O recebimento de um galardão com a importância deste é sempre um duplo olhar sobre o passado e sobre o futuro. É uma recompensa por aquilo que se fez, mas também um desafio para aquilo que há por fazer. Quais os desafios que nos parecem mais importantes? A Estratégia Nacional de Luta contra o Cancro, submetida à discussão pública em julho deste ano, faz referência pela primeira vez à oncologia pediátrica. No entanto, ao contrário do Plano Europeu de Luta contra o Cancro, e apesar das recomendações do Parlamento Europeu e de diversas associações do setor, de médicos e de pais, o documento nacional é ainda muito parco em medidas que resolvam a desatualização incompreensível do registro oncológico pediátrico, a falta de apoio à investigação ou a inexistência de consultas de acompanhamento para sobreviventes. A oncologia pediátrica merece mais. A chamada Lei do Esquecimento, que prevê que pessoas com determinadas doenças não sejam discriminadas no acesso a créditos e seguros, está em vigor desde 1 de janeiro deste ano, mas continua a não ser aplicada.
Um ano após a aprovação, muitas pessoas, nomeadamente jovens adultos sobreviventes de cancro pediátrico, veem-se impedidos do acesso a crédito e seguros que lhes permita, por exemplo, a compra de uma casa. A regulamentação desta lei é urgente. Em tempos particularmente difíceis do ponto de vista social, é preciso tomar atenção à perda de rendimentos das famílias de crianças ou jovens com cancro e revermos leis que acentuam estas dificuldades económicas e sociais. Como exemplo, a licença de acompanhamento a filho com doença oncológica deveria poder ser utilizada pelos 2 pais em simultâneo nas fases críticas da doença, nomeadamente diagnóstico, fases de agudização e fase terminal. Uma licença que deverá ser paga a 100% em vez dos atuais 65%. A Declaração Universal dos Direitos Humanos faz 50 anos. Os apoios que garantimos às centenas de famílias que nos procuram de todos os anos, seja de Portugal, dos PALOPs ou fora de Portugal, como seja a Ucrânia, e que justificaram este prémio, são a contribuição de acreditar para que os direitos humanos sejam uma realidade permanente e para que estes pais, crianças e jovens afetados pelo cancro pediátrico se vejam protegidos e apoiados nesta viagem. Agradeço este prémio em meu nome, em nome dos fundadores e de todos os que se cruzaram connosco e fizeram de acreditar uma associação mais solidária e mais eficiente. É um bom presente de Natal que muito nos orgulha e muito nos incentiva. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente da Direção da Associação João XIII, Associação de Apoio e Serviços a Pessoas Carenciadas, Frei Filipe Rodrigues. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, excelentíssimos Srs. Vice-Presidentes da Assembleia da República e líderes parlamentares, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Júri Prémio Direitos Humanos 2022, Senhoras e Senhores Membros da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, a Associação João XIII sente-se hoje muito honrada pela atribuição da Medalha de Ouro dos Direitos Humanos e, mais ainda, por a partilhar com a Associação Acreditar, que tanto apoio e bem faz no acompanhamento de crianças, adolescentes e famílias em tão grande vulnerabilidade como é a doença oncológica. A Associação João XIII é uma associação de voluntários. Significa que quem a integra tem vontade de apoiar e servir as pessoas mais carenciadas, sobretudo as que se encontram em situação de sem-abrigo e que são cada vez mais. Por isso, o que a nossa associação faz é acolher. E acolher é, antes de mais, uma atitude humana de promoção da dignidade do outro, que na falta de acessos e oportunidades tantas vezes se vê posto de lado, ignorado e rejeitado. O bem que fazemos na nossa associação não distingue raças ou cores, religiões, orientações sexuais ou outras. O bem que fazemos é porque diante de nós está um ser humano que, pelas mais variadas circunstâncias da vida, se vê privado da dignidade que lhe foi tirada e ele reclama constantemente, seja no pedido de alimentação ou vestuário, seja na orientação para uma comunidade terapêutica, trabalho e casa. Por isso, a mais bela atitude diante de alguém que sofre, de alguém que perdeu a sua dignidade, de alguém que pede ajuda, é o acolhimento. Porque acolher é reconhecer que o outro, apesar do seu aspecto não tão atraente, apesar de não ter um conforto como todos nós temos, apesar de todas as barreiras, não deixou de ser humano. E o mal das nossas sociedades e do próprio mundo
reside quando uns se acham mais humanos que outros, quando a prepotência de uns esmaga a liberdade dos outros, quando o egoísmo de uns ignora a miséria dos outros. Violamos os direitos humanos quando nos achamos superiores aos outros. Violamos os direitos humanos quando, por palavras e atitudes, não aceitamos nem acolhemos os outros. Violamos os direitos humanos quando permitimos que o ser humano seja visto como um instrumento de lucro ou um peso para a sociedade. Se por parte da Assembleia da República esta medalha que hoje recebemos é de reconhecimento do trabalho que realizamos junto dos mais pobres e desfavorecidos, tentando devolver-lhes a dignidade e reconhecer os seus direitos, da nossa parte é um compromisso. Esta medalha compromete-nos, bem como o nome com que nos identificamos, a continuar a praticar o bem, numa certeza de que há mais alegria em dar do que em receber. O Papa Francisco, que é para a nossa associação uma fonte de inspiração, escreveu numa das suas encíclicas que por vezes faz mais barulho uma árvore que cai do que toda a floresta que cresce. Para dizer, aplicando à realidade dos direitos humanos, que muitas vezes nos limitamos a criticar o mal, a desenvolver teorias e a especular sobre pobreza e desigualdades, em vez de fazermos parte da imensa floresta do bem que vai crescendo e tem de crescer. A Associação João XIII é só mais uma árvore nesta imensa floresta do bem e comprometemo-nos hoje, como no dia em que nos fundamos, a acolher, apoiar, a cuidar e a servir os mais pobres, à semelhança de Jesus Cristo, que lavando os pés aos seus discípulos, episódio narrado no capítulo 13 do Evangelho de São João, e por isso nos chamamos João 13, nos deu o exemplo de como imitá-lo e, imitando-o, elevar a pessoa humana e o mundo a uma dignidade plena, tal como ele fez. Muito obrigado. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Fundação Alamano, Sérgio Ferreira Soares. Quero apresentar os meus cumprimentos em nome da Fundação Alamano ao Sr. Presidente da Assembleia da República, aos vice-presidentes da Assembleia da República, a todos os líderes parlamentares que aqui se encontram presentes, de modo especial ao Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Dr. Fernando Negrão, que pessoalmente fez questão de comunicar a atribuição do Prémio Direitos Humanos 2022 à Fundação Alamano. Estes cumprimentos são extensíveis aos demais deputados da nação aqui presentes, bem como todos os convidados. Igualmente apresento cumprimentos aos demais premiados, a Adolescer, a Acreditar e a João XIII, bem como a todos os demais presentes que partilham connosco este momento cerimonial, nomeadamente aos membros da Fundação Alamano, que aqui se encontram presentes hoje. O Prémio Direitos Humanos 2022 é, para nós, o prémio mais excepcional de todos os prémios que possam ser atribuídos. É atribuído anualmente a uma organização ou personalidade que se tenha distinguido na defesa dos direitos humanos. A atribuição deste prémio à Fundação Alamano enche todos os seus membros de um imenso orgulho. Um sentimento de missão bem cumprida. O reconhecimento pela Assembleia da República do trabalho desenvolvido pela Fundação Alamano, através da atribuição do Prémio Direitos Humanos 2022, comporta uma responsabilidade redobrada para o futuro para todos os membros desta Fundação.
Espero que a Fundação Alamano continue a assumir este compromisso e com a mesma responsabilidade que nos trouxe até este dia e a esta cerimónia. A Fundação é uma IPSS criada há cerca de 4 anos pelos missionários da Consolata. Os missionários da Consolata encontram-se em Portugal desde os anos 40 do século passado, tendo desde sempre desenvolvido um trabalho com um maior relevo na promoção humana, nas comunidades onde se encontra. Igualmente apostou desde o início da sua atividade na formação de jovens, seguindo o lema do seu fundador, o Padre Alamano. Primeiro homens, depois missionários. Hoje sou pessoalmente testemunha direta deste trabalho. Apesar de não ter a vocação missionária, o homem que hoje sou devo fundamentalmente à formação de que beneficiei nas várias casas dos missionários da Consolata. A Fundação Alamano e os seus membros são todos voluntários que contactaram e beneficiaram desta formação. Assim, seguindo esta vocação, a Fundação Alamano, em outubro de 2020, em plena crise do Covid-19, com todas as restrições e limitações impostas, acolheu um primeiro grupo de refugiados no seu centro de acolhimento temporário em Águas Santas, Maia, nas antigas instalações do Seminário dos Missionários da Consolata. Em 2022, já acolhia cerca de 30 refugiados. No início de 2022, na sequência da invasão da Ucrânia, acolheu cerca de 20 refugiados ucranianos, na sua maioria crianças, adolescentes, mulheres e idosos. O método usado pela Fundação Alamano no seu acolhimento passa sempre pela sua valorização humana, criando condições para a integração plena na sociedade portuguesa. Assim, a aposta passa pelo bom acolhimento, pela formação, nomeadamente ao nível da aprendizagem do português, na procura de soluções laborais para todos e, mais tarde, habitacional, com vista à sua integração plena e com autonomia na sociedade portuguesa. Hoje, podemos dizer com orgulho que todos trabalham, são autónomos e estão integrados. Este sucesso deve-se ao trabalho incansável de várias pessoas. Em primeiro lugar, aos membros voluntários da Fundação Alamano e aos missionários da Consolata. Mas deve-se igualmente a toda a sociedade portuguesa, que no seu ADN acolhe com sabedoria os mais necessitados. Os portugueses são conhecidos em todo o mundo como um povo acolhedor, solidário, forte, altruísta e excepcional. Excepcional como o Prémio Direitos Humanos 2022 que hoje é atribuído. É excepcional porque permeia o altruísmo e o bom acolhimento. É excepcional porque permeia igualmente todos os deputados que, ao atribuí-lo ao trabalho altruísta da Fundação Alamano, é igualmente um ato de altruísmo de todos os deputados. Permeia o altruísmo em detrimento do egoísmo, que existe em muitos outros prémios. Por tudo isto, estamos todos de parabéns. O meu muito obrigado em nome da Fundação Alamano. Muito obrigado. Dou agora a palavra à Senhora Presidente da Direção da Adolescere, Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente, Carla Carvalho Fernandes. Vou ter que baixar um bocadinho,
pequenino. Ok. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Excelentíssimos Senhores Deputados, Excelentíssimos Senhores Representantes das organizações sem fins lucrativos e não governamentais que estão aqui presentes, demais convidados e público. É com um sentimento de muito orgulho e de um agradecimento muito especial que nos encontramos aqui hoje, na Casa-Mãe da Democracia, para celebrar algo que está tão ameaçado como nunca e que nos toca mesmo aqui à nossa porta, os direitos humanos. É também a razão de ser de uma organização, da Adultescer, que nasceu em finais de 2015, orientada pelos valores contemplados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e posteriormente na Convenção dos Direitos da Criança, ratificada por Portugal em setembro de 1990. Esta organização, composta por mulheres e homens, desenvolve desde a sua existência, há 7 anos, esforços concretos dentro das comunidades onde trabalha com esta premissa: promovermos a melhoria da qualidade de vida da população vulnerável ao risco social, em particular das crianças e dos jovens com ou sem suporte familiar ou institucional, através da dinamização de projetos e de atividades de âmbito psicossocial, educativo, formativo e cultural. Sentimos a nossa presença aqui, neste momento, como mais do que um prémio de uma organização, mas sim um reconhecimento da necessidade da ação, empenho e trabalho conjunto para ultrapassar e amenizar as dificuldades e as violações dos direitos que as gerações mais novas consideram agora como garantidas, mas que muitos outros lutam por eles, fazendo travessias de verdadeiro terror com dificuldades e privações. A Adultescer tem recebido desde 2020 já ultrapassámos as 200 de cidadãos de todo o mundo, passando pelo Sudão, Sudão do Sul, Congo, Camarões, Bangladesh, Somália, Serra Leoa, Nigéria, Costa de Marfim, Paquistão, Síria, Iraque, Irão, entre outras, e mais recentemente do Afeganistão, Ucrânia e Timor-Leste. Falamos de crianças e de jovens de famílias monoparentais com filhos menores, cidadãos isolados, jovens menores não acompanhados, famílias destruturadas, que se refugiaram em Portugal através dos programas de reinstalação, de recolocação, barcos humanitários, e que nós acolhemos, acompanhamos e integramos a nível educativo, profissional e social. Partilhamos este reconhecimento, votado de forma unânime por esta Comissão, desde já com o Alto Comissariado para as Migrações e com a Segurança Social, porque de forma proativa e partilhada apresentaram-nos uma necessidade às organizações do setor social, não só a nossa, mas acho que também aqui estão presentes, incluindo a Adultescer, e em conjunto com estas, temos desenvolvido respostas para cada novo desafio humanitário que se nos apresenta. Queremos também destacar a rede de suporte que, para além das mencionadas, junto à Secretaria de Estado da Igualdade e Migrações, o ACES, o IFP, os municípios, agrupamentos de escolas das localidades onde estamos presentes, e destacar de uma forma também muito especial a nossa equipa técnica e o grupo de voluntários que nos têm acompanhado e que têm tido um papel fundamental no sucesso da nossa ação. Rede esta, cuja articulação define o sucesso do acolhimento e integração destes seres humanos, que define também o sucesso de um país humano, solidário e justo. Nos últimos meses temos vivido vários e novos desafios, como a resposta a cidadãos ucranianos e timorenses, mas também um alargado grupo de estudantes e professores afegãos, metade constituído por mulheres e raparigas, refugiados do regime talibã. Fazem parte de um grupo de música tradicional que pertence à Orquestra Anim, do Instituto Nacional de Música do Afeganistão, acolhidos em Portugal com a ajuda das autoridades do Qatar, que viram a sua escola ser destruída, o seu instituto em Cabul, e impedidos de serem quem são. São jovens estudantes, brilhantes, são professores que podem agora, de forma livre, continuar a tocar e a cantar em Portugal. Na Adultescer e em tudo o que fazemos, no sistema de proteção também de crianças e jovens nacionais, através do CAFAP, de um Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, nas restantes respostas e projetos realizados e nas respostas humanitárias que temos vindo a desenvolver, os desafios têm sido gigantescos. Desde a cultura, o emprego, a habitação, o reagrupamento familiar e tudo o que implica dar estabilidade, paz e segurança para fazer aquilo que todo ser humano tem direito, de ser feliz. Muito obrigada.
Eu creio que ainda me restam... Não sei se... Está ligado? Sim. Eu creio que ainda me restam uns minutos e eu gostava de partilhar convosco, na primeira voz, a história de uma cidadã refugiada que acolhemos em 2020, das primeiras cidadãs. Não os podemos trazer a todos connosco, mas gostava de utilizar estes microfones e eu acho que vai resultar para partilhar convosco o projeto Travessia e a história da Sadia. Tudo corria bem, até que começou o conflito no Darfur. Travessia conta as histórias de 6 mulheres do Iraque, da Nigéria, do Sudão e do Sudão do Sul, que atravessaram continentes, desertos, mares e fronteiras. Ambigular, uma organização que publica histórias na perspectiva de quem as vive, trabalhou durante 3 meses com Blessing, Saidia, Salwa, Hiba, Wassan e Ajor, em parceria com a Associação Adolescer. Esta é a história da Saidia, narrada pela Sara Fernandes. Eu chamo-me Saidia. Venho de uma aldeia perto de El Geneina, uma cidade no Darfur Ocidental, no Sudão. Acho que vocês precisam de saber porque é que eu estou aqui. Eu tinha uma vida estável, vivia feliz com a minha família, ia à escola, tinha uma vida normal. Tudo corria bem, até que começou o conflito no Darfur. Em 2003, um grupo armado invadiu a minha aldeia. Incendiaram as nossas casas, as nossas roupas, levaram os nossos pertences, o nosso dinheiro, deitaram fora a nossa comida e antes de se ir embora, queimaram tudo o que não podiam levar com eles. O meu irmão desapareceu durante o ataque e ainda hoje não sei o que aconteceu. Mataram a maior parte da população na minha aldeia. 5 homens violaram-me. Senti-me tão revoltada. Desejei que eles me tivessem antes matado. Eu e os meus pais não podíamos continuar a viver no que restava da aldeia. O conflito no Darfur terá provocado, segundo as Nações Unidas, 300 mil mortos e mais de 2 milhões de deslocados. Os refugiados abandonaram as suas aldeias, atacadas e massacradas por um conflito armado entre os rebeldes regionais e o exército. Caminhámos durante 1 dia e meio, até que chegámos a uma nova região. Os meus pais estavam muito cansados e o meu pai não resistiu. Ele tinha sido violentamente chicoteado pelas milícias e estava muito fraco. Morreu. Eu e a minha mãe enfrentámos muitos obstáculos. Não sabíamos como encontrar comida, bebida, casa, até que alguém nos indicou a Agência de Apoio aos Refugiados da ONU e a Organização Internacional das Migrações. Deram-nos comida, água e começámos a frequentar a escola e a aprender inglês. Vivíamos uma vida pacífica, mas os protestos e os conflitos recomeçaram e a escola onde estávamos a viver, que pertencia ao governo, foi incendiada. Voltámos a sentir uma grande insegurança. Tivemos de voltar a partir e desta vez fomos para uma cidade que se chamava Niala, no sul do Darfur, onde havia um campo de refugiados que acolhia as pessoas que fugiam do conflito no Darfur. Ficámos lá algum tempo, mas a minha mãe também não resistiu à nossa situação e acabou por morrer. Eu não conseguia aguentar viver naquele lugar sem a minha mãe. Juntei-me a um grupo que ia na direção do sul à procura de proteção. Queríamos chegar ao Uganda, mas não tínhamos recursos suficientes para a viagem. Então acabámos por regressar ao Darfur. Foi difícil voltar a viver no Darfur. Depois da morte dos meus pais e do desaparecimento do meu irmão, não tinha família que me pudesse apoiar. Não ia ser capaz de sobreviver no Darfur. Fui informada, no escritório da Agência de Apoio aos Refugiados, que poderia trabalhar em Khartoum, a capital do Sudão. E algumas das pessoas que trabalhavam na agência ajudaram-me a preparar a viagem. Assim que cheguei a Khartoum, trabalhei todos os dias, a lavar roupas e a limpar casas. Passado algum tempo, tinha finalmente os meios de ir para o Egito. A vida no Egito era difícil, porque eu não falava árabe muito bem. Mas tudo pareceu melhorar quando conheci o homem que viria a ser o meu marido. Deus o tenha. O nome dele era Ali, e tal como eu, ele vinha de El Geneina, tinha sido torturado pelas milícias e tinha vindo para o Egito para escapar ao conflito. Um mês depois de nos conhecermos, casámos.
Os seus pedidos de asilo anteriores tinham sido rejeitados. Ele estava novamente no processo de espera para ir para os Estados Unidos. Depois de eu engravidar do meu primeiro filho, o meu marido adoeceu. A agência da ONU para os refugiados tinha preparado os documentos para o pedido de asilo nos Estados Unidos, mas depois de uma longa espera, o pedido foi rejeitado. Finalmente, fomos informados de que o nosso processo estava a ser transferido para Portugal. Não estávamos à espera dessa mudança, mas tudo o que queríamos era sair do Egito. No Egito, não nos sentíamos respeitados e em segurança. Éramos maltratados e assediados por causa da nossa cor de pele. Tivemos um novo bebê, mas a saúde do meu marido piorou. E durante os preparativos da nossa vinda, morreu. A nossa filha tinha apenas 6 meses quando o pai dela morreu. Tive de esperar mais 2 anos, sozinha com as crianças. Tinha de ir trabalhar e deixá-las sozinhas em casa, porque de outro modo não podia alimentá-las. A vida no Egito era dura. Graças a Deus, fomos aceitos pelo governo português. Que notícia boa poder começar a preparar uma vida nova. Quando chegámos, não recebemos o alojamento que esperava. O apartamento é um centro de refugiados onde vivem 15 pessoas. No entanto, estou feliz por finalmente estarmos num lugar onde temos segurança e proteção. Para mim, o objetivo agora é estar do lado dos meus filhos, acompanhá-los para que completem os estudos da melhor maneira possível. Quero que eles tenham um futuro de sucesso aqui em Portugal, ou no nosso país, se alguma vez regressarem. Sinto-me grata por o governo português me ter protegido, a mim e aos meus filhos. Estou a aprender a língua e espero conseguir trabalhar para poder contribuir para este país. Espero que a pandemia termine para que possamos recomeçar uma vida livre de restrições. Espero que o futuro seja melhor do que o passado. O alojamento, a língua, a pandemia são desafios que hei de ultrapassar, por mim e pelos meus filhos. Os meus filhos são a minha fonte de poder. Quando olho para os olhos deles, encontro toda a força que preciso. Muito obrigada. Senhora Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Senhora e Senhora Vice-Presidentes, Senhora Presidente da Primeira Comissão, Senhora Presidente da Comissão de Saúde, Senhoras Líderes Parlamentares, Senhoras e Senhores Deputados, estimados laureados, minhas senhoras e meus senhores. Começo por 3 palavras de agradecimento. Em primeiro lugar, aos laureados. Parabéns pelo reconhecimento que obtiveram, mas, sobretudo, muito obrigado pelo trabalho que realizam e que vão continuar a realizar. Em segundo lugar, agradecimento aos membros do júri, ao Presidente e aos demais membros do júri, representando todos os partidos políticos que têm assento na Assembleia da República, e também cumprimentos pela forma unânime como as escolhas foram feitas. E, em terceiro lugar, agradecimento a todos aqueles de dentro e de fora da Assembleia da República, que com a sua presença nesta sessão, que é também a sessão comemorativa do Dia Nacional dos Direitos Humanos, enriquecem o nosso trabalho e nos honram com a sua participação. Eu queria começar por recordar o significado e os objetivos do Prémio Direitos Humanos. Foi uma resolução da Assembleia da República de 1998, era presidente o Dr. Almeida Santos, que instituiu o Prémio Direitos Humanos. Instituiu ao mesmo tempo que proclamava o 10 de dezembro como o Dia Nacional de Direitos Humanos. E estas 3 coisas estão ligadas. Ter sido em 1998, comemorando o 50º da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, já agora, o 20º aniversário da primeira publicação oficial em Portugal dessa declaração, e, ao mesmo tempo, a instituição do 10 de dezembro como Dia Nacional de Direitos Humanos e a criação do Prémio Direitos Humanos. O primeiro elemento que referi é talvez o mais importante, porque é aquele que explica o melhor que podemos o facto de a Assembleia da República se envolver no Dia Nacional dos Direitos Humanos e ter o Prémio Direitos Humanos. É que há uma afinidade evidente entre a democracia,
de que a Assembleia da República é a sede principal e a plena realização dos direitos humanos, como a história portuguesa bem demonstra. Foi preciso a transição democrática para que finalmente saísse no Diário da República em Portugal a Declaração Universal de Direitos Humanos, que contudo tinha sido aprovada em 1948. Mas entre 1948 e 1974, no regime do Estado Novo, ela não foi reconhecida e a prova disso é que nunca foi objeto de publicação oficial no então Diário do Governo. E foi precisa a transição democrática para que o país pudesse ter, em 1978, a primeira publicação oficial da Declaração Universal de Direitos Humanos. Mas, instituindo o Prémio Direitos Humanos e o Dia Nacional de Direitos Humanos, nós procuramos na Assembleia da República vários objetivos que a resolução que os aprova identifica com clareza meridiana. O primeiro objetivo é um objetivo de consciencialização. Nós queremos que seja cada vez mais generalizada a consciência da importância dos direitos humanos. E, portanto, a resolução que institui o prémio diz que o prémio se destina a desenvolver os intuitos formativos, informativos e pedagógicos acerca dos direitos humanos. Em segundo lugar, diz também a resolução, nós queremos denunciar as violações de direitos humanos e queremos premiar aqueles que denunciam a violação dos direitos humanos. Porque não é possível termos consciência da importância dos direitos humanos se essa consciência não for também a rejeição das violações grosseiras desses direitos. E, em terceiro lugar, queremos premiar a ação, queremos valorizar a ação e o estudo. E por isso é que o texto da Resolução de 1998 diz que se deve atribuir o Prémio de Direitos Humanos àqueles que ou contribuem para a denúncia ou contribuem para a consciencialização através do estudo e através da divulgação, através dos trabalhos que fazem e que publicam, ou para aquelas organizações da sociedade civil, organizações não governamentais, que pela sua ação contribuem ou para a denúncia das violações dos direitos ou para a realização dos direitos humanos. E é de tudo isto que nós estamos a tratar hoje. E nenhuma destas componentes é separável das restantes. Nós queremos valorizar os direitos humanos, queremos valorizar essa efeméride que nos liga ao dia em que, em 1948, a comunidade internacional aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas ao fazê-lo queremos valorizar a atualidade e queremos salientar a atualidade da problemática dos direitos humanos. E eu queria chamar a atenção para 5 elementos essenciais dessa problemática dos direitos humanos. Em primeiro lugar, a proclamação primeiro e a realização depois dos direitos humanos equivalem àquilo que o Norberto Bobbio designou como a revolução coperniciana nas relações entre as pessoas e os poderes, e designadamente entre os indivíduos e os Estados. Com as declarações de direitos humanos, pela primeira vez, nós colocamos a perspectiva a partir dos indivíduos, a partir das pessoas, a partir dos direitos das pessoas e, a partir dessa perspectiva, nós estabelecemos os limites à ação dos poderes e estabelecemos também as responsabilidades dos poderes. Os limites, que não podem infringir sob pena de violar as nossas liberdades, e as suas responsabilidades para a plena realização dos nossos direitos. E esse é um primeiro elemento muito importante. Falar a partir dos direitos humanos significa falar a partir da perspectiva das pessoas, dos seres humanos. Em segundo lugar, falar a partir da perspectiva dos direitos humanos significa falar a partir da dignidade humana, porque os direitos humanos têm a ver fundamentalmente com isso, com a nossa dignidade. Com a nossa dignidade mais básica. A nossa dignidade que se exprime nas nossas liberdades, nas garantias que devemos ter e nos direitos que devemos ver realizados. E
investindo na nossa dignidade, investe também na nossa comum humanidade. Porque essa dignidade de que falam os direitos humanos é aquilo que nós temos de mais comum. Somos todos, homens e mulheres, somos todos seres humanos e essa comum humanidade é que nos caracteriza. Em terceiro lugar, falamos de direitos que são interdependentes. Evidentemente que podem ser abordados numa perspectiva histórica, várias gerações de direitos humanos, ou podem ser abordadas numa perspectiva mais jurídico-formal, designadamente nas diferentes naturezas que assumem. Mas seja a minha liberdade de me exprimir, seja a minha liberdade de me informar, seja a minha liberdade de realizar o culto e ter as crenças e ter as opiniões que entender, seja as garantias que eu disponho face, por exemplo, a prisões arbitrárias, seja o meu direito à água potável, o meu direito à saúde, o meu direito à educação, ou o meu direito a um ambiente saudável, tudo isto representa um todo. Tudo isto representa um conjunto inscindível e interdependente. E tudo isto deve ser abordado, deve ser realizado, deve ser promovido em conjunto. Porque, evidentemente, a minha liberdade também depende das condições mínimas que eu tenha de acesso à educação e, do outro lado, uma educação não livre, não liberta. Depois, quarto elemento que eu queria salientar é a universalidade dos direitos humanos. O que nós dizemos, o que nós reclamamos é que os direitos humanos se aplicam independentemente da história, da tradição, dos costumes, das religiões, das culturas e das civilizações de cada um. Que os direitos humanos são compatíveis com diferentes religiões, diferentes civilizações, diferentes maneiras de ser, diferentes maneiras de olhar para as coisas e olhar para a natureza, diferentes tradições e diferentes histórias. E, portanto, os direitos humanos, sim, devem ser universais, porque a dignidade humana que eles promovem, como disse, é a nossa comum humanidade, é aquilo que nos caracteriza como humanidade. E, finalmente, quinto elemento, para que este conjunto que são os direitos humanos possa ser realizado, é necessário o esforço de todos, das autoridades públicas, das sociedades civis, das empresas, das famílias, das pessoas, dos grupos informais. Todos são mobilizáveis, todos são responsáveis pela promoção dos direitos humanos. E porquê é que eu queria salientar estes 5 elementos? Porque, evidentemente, quero exprimir as mais sinceras felicitações, em nome de toda a Assembleia da República, às 2 associações que foram premiadas com a Medalha de Ouro dos Direitos Humanos de 2022, a Associação Acreditar e a Associação João XIII. Porque quero também agradecer, em nome da Assembleia da República, o trabalho desenvolvido pela Fundação Alamano e pela Adolescera em favor da integração de crianças e jovens refugiados. Mas queria salientar este ponto em particular, que quando a Assembleia da República premia 2 associações envolvidas no acolhimento e na integração de pessoas refugiadas, assim exprimindo, como bem diz o júri na sua decisão, o nosso agradecimento a toda a sociedade civil portuguesa que se tenha envolvido no acolhimento de refugiados, a Assembleia da República faz, dá em primeiro lugar continuidade àquilo que tem sido claramente uma linha de ação ao longo das sucessivas edições do Prémio de Direitos Humanos. Em 2000 foi o Conselho Português de Refugiados que recebeu o Prémio de Direitos Humanos. Em 2014, a Medalha de Ouro de Direitos Humanos foi atribuída ao Serviço Jesuíta aos Refugiados. Em 2015, o Prémio de Direitos Humanos foi atribuído à Plataforma de Apoio aos Estudantes Sírios, do Presidente Jorge Sampaio. E em 2016 foi premiado António Guterres pelo seu trabalho como Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados.
E, portanto, há aqui uma linha de preocupação, há uma linha de continuidade na ênfase que nós, na atribuição do Prémio de Direitos Humanos, vamos dando a esta ação em particular, que é a ação que reconhece, respeita e promove os direitos humanos dos refugiados. Mas há, em segundo lugar, um elemento ainda mais importante, porque todas aquelas dimensões de que falei a propósito dos direitos humanos têm uma expressão superlativa do ponto de vista das circunstâncias difíceis vividas entre os refugiados. Porque, de facto, quando nós apoiamos os refugiados, estamos justamente, muitas vezes, tendo que ignorar algumas questões jurídicas ligadas à gestão de fronteiras ou algumas questões administrativas ligadas, desde logo, à identidade das pessoas. O que nós estamos a dizer é que valorizamos mais as pessoas do que os Estados. Valorizamos mais os indivíduos e os indivíduos que sofrem do que os Estados e as leis dos Estados. Em segundo lugar, estamos a dizer que se há gente que precisa de ver a sua dignidade humana respeitada, é esta gente que foi obrigada a deslocar-se, foi obrigada a sair do seu país ou das suas localidades para fugir à guerra, fugir ao conflito, fugir à violência ou fugir à perseguição. Porque é isso que são os refugiados. Pessoas que têm que abandonar os seus locais de origem, os seus países, porque neles os seus direitos humanos estão a ser grosseira e violentamente violados. E depois, porque, cuidando destas pessoas, nós não podemos dizer agora vamos primeiro cuidar das liberdades e garantias e mais adiante vamos cuidar dos direitos sociais. Não podemos dizer hoje tratamos da segurança pessoal deles e amanhã iremos tratar da habitação ou da escola dos seus filhos. Porque tratar estas pessoas em conjunto significa tratar de todos estes direitos ao mesmo tempo. E depois, porque os direitos humanos são universais. E não interessa que venham do Darfur, ou que venham do Afeganistão, ou que venham da Síria, ou que venham do Afeganistão. São pessoas. E como pessoas devem ser tratadas. E depois, como este prémio também mostra, é preciso mobilizar toda a gente. É preciso mobilizar as autoridades públicas e temos a feliz circunstância de a nossa Ministra dos Assuntos Parlamentares ser também, como Ministra Adjunta, a responsável pelas políticas de acolhimento a migrantes em Portugal, mas precisamos também da sociedade civil e o acolhimento que tem sido feito em Portugal aos refugiados da guerra contra a Ucrânia mostra bem como é preciso toda a sociedade civil e toda a sociedade civil se pode mobilizar. Desde logo, as próprias famílias ucranianas que já estavam em Portugal e a comunidade ucraniana residente em Portugal. Depois, as famílias portuguesas, tanta gente anónima que se mobilizou e mobiliza nesse esforço. E depois as associações que dão enquadramento, dão eficácia, dão ganhos de escala a esse esforço de todos. Nós temos de ter a noção clara de que, segundo os últimos dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, há praticamente 80 milhões de deslocados forçados no mundo hoje. E isso significa exatamente 1% da totalidade da população mundial. Esses 80 milhões significam mais do dobro do número que nós tínhamos há 10 anos atrás. Sensivelmente o dobro desse número. E depois, a maior parte deles são deslocados forçados no seu próprio país, mas 26 milhões deles tiveram que abandonar o seu país e, portanto, são refugiados em sentido estrito. E esta é uma casa política. Esta é a Assembleia da República, é uma instituição democrática. E, portanto, é uma casa em que se tem que dizer esta verdade. Cada uma e cada um destes refugiados é refugiada e refugiado exatamente porque os seus direitos humanos mais básicos foram violados. E, portanto, dando o Prémio de Direitos Humanos àqueles que os acolhem, estamos também, ao mesmo tempo, a denunciar
as violações de direitos humanos de que eles são vítimas. E isso não pode ser esquecido hoje. Como não pode ser esquecido tudo o que nós, como democracia, fazemos para combater as violações de direitos humanos e para combater esta horrível produção constante de novos fluxos de refugiados. Sim, hoje também é dia para recordar o enorme esforço que a diplomacia portuguesa faz com tantas outras, na diplomacia preventiva, para evitar crises e para evitar que diferendos sejam resolvidos por meios violentos. Sim, hoje também é um dia de saudar as Forças Armadas Portuguesas que nas Forças Nacionais destacadas garantem a participação em missões de paz, de que um dos objetivos essenciais é exatamente manter condições que permitam que as pessoas permaneçam nos respectivos locais. E sim, hoje também é dia de recordar que o Estado português e a União Europeia no seu conjunto tomam medidas políticas de apoio ou de sanção para evitar que os conflitos degenerem em violência com o resultado funesto de produzir fluxos de refugiados. E, dizendo isto neste dia, e dizendo tudo isto, nós podemos dizer, com maior propriedade, muito obrigado àqueles e àquelas que, em associações, juntando esforços, exprimindo o seu sentido de solidariedade, participam na realização deste dever de nós próprios, que é o dever de apoiar quem precisa da nossa ajuda, é o dever de cuidar quem está em circunstâncias de necessidade, é o dever de acolher e é o dever de praticar hospitalidade. Nós usamos várias vezes na área da educação um felicíssimo provérbio senegalês que diz: é preciso toda a aldeia para educar uma só criança. Hoje podemos dizer, é preciso toda a aldeia, isto é, todos nós, para acolher uma pessoa em necessidade de acolhimento. E é isso que hoje nós premiamos, premiando estas associações. Muito obrigado. E agora, regressando ao meu estatuto mais burocrático, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.